Gente, eu sou o Chief Marcos Bonfim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Vou tentar explicar para vocês que vocês possam ter noção do que está acontecendo aqui, assim, em poucas palavras. Vamos dizer assim, a seriedade do envolvimento de imigração, dessa parede que o presidente Trump quer criar, quer colocar, enfim, esse dilema todo que está custando caríssimo à nação. E aquela promessa que ele fez, aliás, duas promessas, né? O país é ser great again, está virando um inferno, e essa parede que tanto ele prometeu, ela não vai ser levantada, porque realmente não se justifica esse investimento, vamos dizer assim, de bilhões de dólares para nada. Seria a mesma coisa você fazer um muro entre o Brasil e a Bolívia para que não entrasse a cocaína. Isso não vai funcionar. Mas, enfim, o grande problema aqui nos Estados Unidos, na verdade, é a discriminação. Ela foi embutida, é um crime seríssimo. Se for comprovado que você está discriminando alguém, é coisa séria, tá? Então, o grande problema é entre democratas e republicanos. Então, para que vocês possam ter uma grande ideia, no Partido Republicano, hoje, só existe um negro como deputado. Todos os outros são brancos, tá? Enquanto o Partido Democrata, a diversificação ela é imensa, representando assim bem a nação dos Estados Unidos, devido à grande diversificação de pessoas, de países, nações, línguas. Só para você ter ideia, o nosso Community College aqui em Charlotte, são faladas numa escola 198 línguas diferentes, somente numa escola aqui numa cidade de 1 milhão de habitantes. Isso só para você ter ideia, para que você possa refletir. Mas esse impasse entre democratas e o republicano se agravou mais ainda agora, porque os democratas tomaram a posse, sendo a maioria do Congresso Nacional. Isso irá realmente, vamos dizer assim, fazer um challenge, um desafio na liderança do presidente, o qual, em minha opinião, ele não tem, né? Embora muita gente pense que ele é um grande negociador, ele não sabe negociar, está comprovado isso. Ele já conseguiu falir 5 empresas dele, criou uma universidade falsa que teve que fechar as portas, criou um centro igual o Lula criou no Brasil, de benfeitoria, para levantar dinheiro e ajudar as pessoas. O juiz teve que mandar fechar por causa de fraude. Enfim, é uma liderança desastrosa, mentirosa. Ele não para de mentir, ele é um mentiroso, mas assim, ele mente, ele mente, é natural para ele mentir. Então, criando uma situação muito delicada para o nosso país, e ainda mais ele colocando que tanta gente no início pensou que ele amava tanto a polícia. Tá aí, hoje a polícia, vamos dizer assim, desmoralizada, não totalmente, mas ele fez o possível, principalmente as agências de inteligência, ele tentou desmoralizar, e até mesmo o FBI, uma das maiores e melhores departamentos de investigação do mundo. Enfim, isso é fato, isso não é politicar, isso é fato, ele falou, está tudo gravado. Só não vê e não aceita quem não quer. Bom, então esse grande impasse aí, os democratas dizem que não vão dar o dinheiro para construir esse muro. Durante a campanha, ele fez uma tremenda, um estardalhaço que ia fazer o muro, e quem iria pagar, está gravado, é os mexicanos. Simplesmente os mexicanos não vão pagar, e ele ficou agora numa situação muito delicada, em que ele quer sustentar a sua base. A sua base dentro do Partido Republicano representa 30% de pessoas brancas sem universidade, sem um bacharel. Tá? Seria esses 30% de pessoas que somente têm até o 2º grau formado. Essa é a base do presidente Trump, e ele quer manter essa base, e mantendo isso fazendo esse muro
que vai virar o muro das lamentações para o governo dele, infelizmente. Então, houve esse impasse e os democratas já tentaram negociar algumas vezes em relação ao grupo, que são milhares, chega a milhão ou milhões de pessoas que vieram quando crianças, bem pequenininho, trazido pelos pais. Hoje eles não têm um status para estar aqui nos Estados Unidos, mas eles também não têm culpa, porque eles foram trazidos como bem criança, né? Assim como eu trouxe os meus filhos, só com a grande diferença, nós já viemos já com um apropriado visto e para trabalho, para estudar, e etc, etc. Bom, enfim, então essas crianças hoje estão pagando um preço altíssimo, e olha, são pessoas já adultas, formadas, que reconhecem os Estados Unidos como o seu único país. Não tem influência nenhuma, vamos dizer assim, não conhece o seu país de origem, a cultura desse pessoal é a cultura daqui dos Estados Unidos, e eles estão numa situação muito delicada. E você está falando de pessoas altamente educadas, com bacharel, com mestrado, e inclusive teve um que foi apresentado por um senador. Esse rapaz conseguiu uma bolsa de estudo para fazer outro mestrado na Inglaterra, na Universidade de Oxford, e ele está com medo de ir e não poder entrar de volta no país. Bom, enfim, é uma situação delicadíssima. Os democratas já tentaram negociar com os republicanos e não teve êxito. O porquê que não existe êxito nisso? Porque os republicanos, eles sabem, se eles autorizarem essas pessoas a possuírem o visto, né, o green card, e vierem a passar a ser cidadão americano, automaticamente essas pessoas irão votar nos democratas. Simples. E você está falando de milhares de pessoas que irão votar no democrata, porque esses democratas sempre apoiaram para dar o benefício a essas pessoas, o quanto os republicanos sempre negam e sempre estão criando problema de não atualizar, legalizar esses imigrantes. Então é um impasse incrível. Por outro lado, nós temos aí o muro. Vocês viram que o presidente Trump puniu praticamente a nação, suspendendo o serviço de todos os departamentos federais, inclusive colocando os Estados Unidos numa situação muito perigosa em relação à segurança pública, através dos nossos aeroportos, portos, fronteiras e etc. É uma situação que ele criou horrorosa, tá? E dando um prejuízo de 11 bilhões de dólares em 35 dias. Vou repetir, dando um prejuízo de 11 bilhões de dólares em 35 dias. Você imagina, se isso fosse a empresa dele, provavelmente ele não tomaria a atitude que ele tomou. Mas como o dinheiro não sai do bolso dele, sai do contribuinte, ele simplesmente pela arrogância, pela maldade, que isso é uma maldade que ele está fazendo contra os imigrantes, né? É muito triste. Então está aí a consequência, e está esse impasse. Isso não vai resolver, enquanto aquilo que ele prometeu, America Great Again, meu amigo, nós estamos muito longe. Muito pelo contrário, a América está virando um inferno para se viver, para se ter a alegria, né, de você conquistar alguma coisa aqui. Está muito difícil, milhares e milhares de pessoas sendo prejudicadas. E agora um outro escândalo com o senador republicano, as declarações que ele fez, só para vocês terem ideia, a declaração que ele fez foi tão discriminatória que os próprios senadores republicanos tirou ele de todas as comissões e pediram a ele para renunciar. Apenas ele não renunciou, está tentando consertar o que ele disse, né? Pois é isso aí, gente. Essa situação do nosso país aqui nos Estados Unidos é uma situação bastante delicada. E olha, mas infelizmente essa é a nossa realidade, esse é fato. Então temos que resolver o nosso problema. Hoje saiu uma estatística que 56% da população não vota no Trump para sua reeleição.
E assim, uma outra coisa, é escândalo atrás de escândalo. Nós nunca tivemos um presidente com 19 investigações seríssimas contra o presidente da nação. E olha, tudo que fazia parte da campanha dele eleitoral, está tudo entrando em cana. É lamentável, é lamentável. Que Deus possa abençoar o Brasil e que nós possamos aprender com as falhas nossas aqui dos Estados Unidos. Tá? Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.